A Rand Corporation, o think tank por trás de algumas das ideias e tecnologias mais influentes e assustadoras do mundo, lançou um relatório intitulado A Internet dos Corpos: Oportunidades, Riscos e Governança. A Rand foi e é a organização mais importante do establishment. Ao longo de sua história, a Rand esteve no centro das decisões do Pentágono, do chamado Complexo Militar Industrial Legislativo, e a Rand literalmente remodelou o mundo moderno, mas poucos sabem disso. Com esse entendimento, há muitos motivos para alarme com a emissão deste novo relatório. O que é a Internet dos Corpos, a IoB, afinal? A Rand define a IoB como, abre aspas, uma indústria crescente de dispositivos que monitoram o corpo humano, coletam dados de saúde e outras informações pessoais e transmitem esses dados pela internet. Fecha aspas. A tecnologia que Hollywood apresentou ao longo dos anos em fantasias de ficção científica distópicas agora se tornou uma realidade. Em um futuro muito próximo, os senhores tecnocráticos da ciência, saúde, finanças e Big Tech desejam que a humanidade passe de utilizar dispositivos vestíveis a utilizar dispositivos embutidos em nossos corpos. Dispositivos IoT, a internet das coisas, como medidores inteligentes, relógios inteligentes, assistentes virtuais e carros autônomos, conectando-se diretamente à internet ou por meio de uma rede local. À medida que os dispositivos IoT se tornarem mais comuns, os especialistas preveem que a aceitação e o desejo por dispositivos IoB também aumentarão. O relatório Rand prevê que em 2025 haverá mais de 41 bilhões de dispositivos IoT ativos, gerando 2,5 quintilhões de bytes de dados diariamente sobre o meio ambiente, transporte, geolocalização, dieta, exercícios, biometria, interações sociais e vidas humanas diárias. Essa explosão nos dispositivos IoT resultarão em uma maior popularidade dos dispositivos IoB. As pessoas serão condicionadas a se acostumarem com a tecnologia invasiva. Quando a internet dos corpos estiver totalmente liberada, nenhuma parte do corpo humano escapará de sua interferência. Eles até planejam ter nossos banheiros conectados à internet, onde pretendem monitorar nossos resíduos fecais utilizando a tecnologia BioBot para determinar o que comemos, quais medicamentos podemos tomar e analisar nosso material genético. Alguns exemplos da tecnologia em desenvolvimento para a internet dos corpos são lentes de contato de realidade aumentada, dispositivos de leitura e escrita do cérebro, sensores implantados no corpo, microchips implantáveis, sejam RFID ou NFC, sensores mentais e emocionais, pâncreas artificiais e até fralda conectada com Bluetooth. Isto mesmo, nem mesmo os bebês conseguirão escapar da tecnocracia em que todas as funções corporais serão constantemente rastreadas e monitoradas. A parte preocupante é que muitas pessoas vão aceitar essas tecnologias intrusivas porque são convenientes e até porque economizam tempo. O último pedaço de terras a ser conquistado é o pó do corpo humano, e trocar a soberania física por conveniência nunca será uma transação racional. Você simplesmente não terá mais controle total sobre seu próprio corpo, entregando sua própria autonomia para aqueles que desejam ter mais controle sobre sua vida. Por meio da adoção do avanço tecnológico, os humanos estão consentindo em permitir que os tecnocratas ditem cada faceta da vida. Em breve, os médicos saberão se você está tomando a medicação prescrita de maneira adequada e terão ferramentas para denunciá-lo caso não esteja.
Comprimidos digitais serão usados para registrar sua conformidade médica, como previsto nos sinais de relatório RAND. Na verdade, isto nem mesmo é uma novidade. Já em 2017, o FDA aprovou a primeira pílula digital, um comprimido de aripiprazol com um sensor ingerível embutido na pílula que registra que o medicamento foi tomado. O sistema funciona enviando uma mensagem do sensor da pílula para um patch conectável à internet. O patch transmite as informações para um aplicativo móvel para que alguém monitore se o paciente ingeriu ou não o medicamento, tudo à distância pelo smartphone. Se você está se perguntando o que impulsionará toda essa tecnologia que está por vir, a resposta está em uma combinação de internet 5G, Wi-Fi de última geração e internet via satélite. Esses sistemas avançados aumentarão as velocidades de transferência de dados e oferecerão latência extremamente baixa, de modo que as falhas de áudio e visual nas chamadas online serão relegadas para a lata de lixo da história. Combinados, esses sistemas fornecerão a energia e os recursos necessários para criar uma rede de controle e vigilância que pode ser monitorada em tempo real. A RAND confirma este propósito, ilustrando que esses avanços permitirão que as tecnologias de IoT do consumidor, como sistemas domésticos inteligentes, se conectem a dispositivos IoB, para que, por exemplo, o termostato inteligente de uma pessoa seja conectado à sua roupa inteligente e possa regular automaticamente a temperatura em sua casa. A maior conectividade e o pacote generalizado de IoB em smartphones e aparelhos, alguns dos quais podem coletar dados sem o conhecimento do usuário, aumentarão o rastreamento digital de usuários em uma variedade de comportamentos. Como o 5G está sendo amplamente implementado nos Estados Unidos, na China e em outras partes do globo, planos já estão sendo feitos para aperfeiçoar e implementar o 6G. A tecnologia 6G, que se prevê estar amplamente disponível já em 2030, dará início à capacidade de enviar sinais sem fio na taxa de computação humana e pode significar que a inteligência humana pode eventualmente ser enviada pelo ar instantaneamente, isto é, o pensamento. Para completar, a nanobiotecnologia está sendo usada para manipular células e interconectar corpos humanos à internet. Cientistas, pesquisadores e gênios da tecnologia estão tentando brincar de Deus com a reengenharia de nossas estruturas celulares, fazendo com que se comuniquem com dispositivos IoB. A nanotecnologia possibilitou vários tipos de vacinas de última geração, como a vacina de mRNA contra o coronavírus, que está sendo supostamente desenvolvida atualmente. Infelizmente, parece que as consequências negativas dos dispositivos IoB superarão em muito seus avanços. O acesso a enormes torrentes de dados biométricos de streaming ao vivo pode permitir um estado de vigilância de intrusão e consequências sem precedentes. A posse de dados de saúde pode ser usada para fins nefastos. Nossos corpos poderão ser literalmente hackeados. A IoB está diretamente conectada ao transhumanismo, biohacking e cyborgs. Com as pessoas já se transformando voluntariamente em cyborgs, isso torna a humanidade madura para a intrusão corporal em massa, modificação genética e adulteração de DNA. E se fundir com as máquinas imaginadas por indivíduos como Nick Bostrom, Ray Kurzweil, Zoltán Istvan e Klaus Schwab. Em seu livro de 2016, A Quarta Revolução Industrial, Klaus Schwab, CEO do Fórum Econômico Mundial, dá a entender, e é isso que percebemos,
que ele está ansioso pelo dia em que os bioimplantes possam ler nossas mentes. O mundo está em uma encruzilhada. Os sistemas sociais e políticos que tiraram milhões da pobreza ao longo dos anos e moldaram nossas políticas nacionais e globais por meio século, no mínimo, estão falhando. Os reais propósitos por trás da internet dos corpos e outros esquemas como o da Agenda 2030, o Grande Reset e a Quarta Revolução Industrial não são altruístas, em minha opinião, mas diabólicos. Faço minha parte para que você esteja avisado de que essa tecnologia pode sim facilitar sua vida no curto prazo, mas seu propósito a longo prazo é, em minha opinião, torná-lo um escravo desumanizado. Não esqueça de se inscrever no canal e lembre de visitar o empóriodoperegrino.com.br. Um forte abraço e até o próximo vídeo.